Fala Creepers, como é que vocês estão? Tudo certo? Então hoje eu vou narrar a parte final da Creepypasta Penpal, ou Amigo por Correspondência, e esses dois últimos atos, eles são um pouco mais pesados, então peço que você realmente prepare o mental aí. Dito isso, considere se inscrever no canal, dê um comentário aí para incentivar no engajamento do vídeo, eu sempre respondo a todos, e vamos nessa. Ato 5, Telas. Eu escondi de propósito alguns detalhes em muitas das minhas histórias. Deixei que as minhas esperanças sobre como as coisas poderiam ser influenciassem a forma como eu enxergava como elas realmente eram. Acho que isso não faz mais sentido. No fim do verão, entre o jardim de infância e o primeiro ano, peguei uma virose daquelas bem cruéis. Ela tem tudo que uma gripe comum costuma ter, só que no caso da gripe estomacal, você vomita em um balde em vez de no vaso, porque tá sentado nele. A doença sai pelos dois lados, é o que eu quero dizer. Isso durou cerca de uns 10 dias, e pouco antes de acabar, ela ainda ganhou uma prorrogação na forma de conjuntivite. Minhas pálpebras ficavam tão grudadas pelo muco seco acumulado durante a noite que, no primeiro dia em que acordei com a infecção, achei que tinha ficado cego. Quando comecei o primeiro ano, estava com o pescoço travado por causa de 10 dias de cama e com os dois olhos inchados e vermelhos. Josh estava em outro grupo e não almoçava comigo, então em um refeitório lotado com 200 crianças, eu ainda conseguia ter uma mesa só para mim. Comecei a levar comida extra na mochila. Depois do almoço, eu entrava no banheiro para comer escondido, porque minha comida da escola geralmente era tomada por garotos mais velhos que sabiam que eu não reagiria, já que ninguém nunca ficaria do meu lado. Essa dinâmica continuou mesmo depois que eu melhorei da doença, porque ninguém quer ser amigo do garoto que sofre bullying. As pessoas têm medo de que parte daquela agressividade acabe se voltando também contra elas. A única razão disso ter parado foi por causa de um garoto chamado Alex. Alex estava no terceiro ano e era maior do que a maioria das crianças de qualquer série. Por volta da terceira semana de aula, ele começou a se sentar comigo no almoço, e isso colocou um fim imediato ao desaparecimento da minha comida. Ele até que era simpático, mas parecia meio lento. A gente nunca conversava muito, exceto no dia em que eu finalmente resolvi perguntar por que ele tinha começado a se sentar comigo. E ele gostava da irmã do Josh, o nome dela era Verônica. Verônica estava no quarto ano e provavelmente era a garota mais bonita da escola. Mesmo com 6 anos de idade e acreditando plenamente que meninas eram nojentas, eu ainda sabia o quanto Verônica era bonita. Josh me contou que, quando ela estava no terceiro ano, 2 garotos chegaram a sair no soco por causa de uma discussão sobre o significado das mensagens que ela tinha escrito nos anuários deles. No fim, um dos dois acertou a testa do outro com a ponta do anuário, e o corte precisou de pontos. Alex não era nenhum daqueles dois, mas queria que Verônica gostasse dele. Então me confessou que sabia que Josh e eu éramos melhores amigos. Pelo que entendi, ele esperava que eu contasse a Verônica sobre aquele seu gesto aparentemente altruísta, e que ela, comovida pela bondade dele, passasse a se interessar por ele. Se eu contasse, ele continuaria se sentando comigo durante o almoço pelo tempo que eu precisasse. Naquela época, Josh passava a maior parte do tempo na minha casa, construindo a jangada e explorando o afluente comigo. Então eu não tive a oportunidade de falar disso para a Verônica, porque eu simplesmente não havia. Contei a Josh sobre aquilo, e ele zombou de Alex. Mesmo assim, disse que falaria com a irmã, já que eu queria. Eu confesso que eu duvidei. Josh se incomodava com o fato de tantas pessoas parecerem encantadas com a irmã dele. Lembro que ele a chamava de corvo feio. Nunca disse nada a ele, mas me lembro de ter pensado, já naquela época, que ela era bonita, e que um dia seria linda. E eu estava certo. Quando eu tinha 15 anos, fui assistir a um filme em um lugar que eu e meus amigos chamávamos de cinema de terra. Provavelmente já tinha sido um lugar bom algum dia, mas o tempo e o abandono tinham castigado bastante o local. Esse cinema tinha mesas e cadeiras móveis sobre um piso plano, então quando a sessão enchia, quase não havia lugares de onde se pudesse ver a tela inteira. Imagino que o cinema continuasse aberto por 3 razões. Primeira, era barato assistir um filme ali. Segunda, 2 vezes ao mês, à meia-noite,
eles exibiam algum filme diferente. Terceira, vendiam cerveja para menores de idade nessas sessões da meia-noite. Eu confesso que eu ia pelos 2 primeiros motivos. Naquela noite, eles exibiriam Scanners, do David Cronenberg, por apenas $1. Eu e meus amigos estávamos sentados no fundo. Eu queria sentar mais perto da frente para ver melhor, mas Ryan tinha sido o motorista da rodada, então eu acabei cedendo o lugar para ele. Poucos minutos antes do filme começar, um grupo de garotas entrou. Todas eram bonitas, mas qualquer beleza que elas pudessem ter foi eclipsada pela garota de cabelo loiro escuro que entrou com elas, mesmo que, a princípio, eu só tivesse visto o perfil dela. Quando ela se virou para puxar a cadeira, vi o rosto completo e senti aquele frio bom na barriga. Era a Verônica. Eu não a via fazia muito tempo. Josh e eu fomos nos afastando cada vez mais depois da noite em que saímos escondidos para ir até minha antiga casa, quando tínhamos 10 anos. E, normalmente, quando eu ia visitá-lo, Verônica estava fora com amigas. Enquanto todo mundo olhava para a tela, eu só conseguia olhar para Verônica. Só desviava o olhar quando a sensação de que eu estava sendo um creep ficava forte demais. Mas essa sensação passava rápido, e então meus olhos voltavam para ela. Ela era muito linda, exatamente como eu tinha pensado que seria quando eu era criança. Quando os créditos começaram a subir, meus amigos se levantaram e foram embora. Havia apenas uma saída, e eles não queriam ficar presos esperando a multidão passar. Eu fiquei mais um pouco, na esperança de chamar a atenção de Verônica. Quando ela e as amigas passaram por mim, resolvi arriscar. Ei, Verônica? Ela se virou, parecendo um pouco surpresa. Oi? Levantei da cadeira e dei um passo em direção à luz que entrava pela porta aberta. Sou eu, o velho amigo do Josh, lá de muito tempo atrás. Ei, como você está? Meu Deus! Oi, há quanto tempo? Ela fez um gesto para as amigas, indicando que logo sairia. Alguns anos pelo menos. Acho que desde a última vez que dormi na casa do Josh, né? Afinal, como ele está? Ah, é verdade. Eu lembro das brincadeiras de vocês. Você ainda brinca de tartarugas ninjas com seus amigos? Ela riu um pouco, e eu corei. Não, eu não sou mais criança. Eu e meus amigos agora brincamos de X-Men. E eu dei uma risada de volta. Eu esperava muito que ela risse também. E, pra minha sorte, ela riu. Você é fofo. Ei, você vem sempre a essas sessões? Eu ainda estava atordoado pelo que ela tinha dito. Ela realmente me acha fofo? Ou será que ela só quis dizer que eu sou engraçado? Ou será que ela me acha bonito? De repente, lembrei que ela tinha me feito uma pergunta. Minha mente correu para recuperar qual tinha sido. Sim, respondi alto demais. Sim, quer dizer, eu tento vir sempre. E você? Eu venho de vez em quando. Meu namorado não gosta desses filmes, mas a gente terminou, então pretendo começar a vir mais agora. Tentei soar casual, mas fracassei. Bom. Que legal, quer dizer, não é legal que vocês tenham terminado. Eu só quis dizer que é legal que agora você vai poder vir mais vezes. E então ela riu de novo. Tentei me recuperar. Então, você vem na semana que vem? Vamos passar Day of the Dead. É muito bom. Sim, eu vou estar aqui, ela respondeu. No momento que ela me respondeu, ela deu um sorriso. Eu já ia sugerir que talvez pudéssemos sentar juntos quando ela fechou rapidamente a distância entre nós e me abraçou. Foi muito bom te ver, ela disse, com os braços ao meu redor. Eu tentava pensar em algo para responder quando percebi que o maior problema era que eu simplesmente tinha esquecido como que se conversava. Por sorte, Ryan, que eu ouvia se aproximando pelo corredor, entrou no salão e falou por mim. Cara, você sabe que o filme já acabou, né? Vamos dar o fora dessa merda. Oh yeah! Verônica se soltou de mim e disse que me veria na próxima sessão. Ela saiu acompanhada pelos barulhos pornôs que Ryan fazia com a boca. Eu fiquei furioso, mas a raiva evaporou assim que eu ouvi Verônica rindo no saguão.
Day of the Dead nunca demorou tanto para chegar. A família de Ryan viajaria, então ele não poderia nos levar dessa vez. E outros amigos que estavam comigo naquela noite não tinham carro. Alguns dias antes do filme, pedi a minha mãe que me levasse, e ela recusou quase que imediatamente. Mas eu insisti, e ela percebeu o desespero na minha voz. Perguntou por que eu queria tanto ir, se eu já tinha visto aquele filme antes. Eu hesitei, mas acabei dizendo que estava esperando encontrar uma garota lá. Ela sorriu e perguntou, brincando, se conhecia a garota. Relutantemente, eu disse que era Verônica, e o sorriso dela desapareceu na mesma hora. Então ela só me respondeu, não. Decidi então ligar para Verônica para ver se ela poderia me buscar. Eu não fazia ideia se ela ainda morava com os pais, mas valia a tentativa. Só então me dei conta de que Josh poderia atender, e eu não falava com ele, sei lá, há quase 3 anos. E se fosse ele quem atendesse, eu obviamente não poderia pedir para falar com a irmã dele. Então senti culpa por ligar querendo falar com a Verônica e não com o Josh, mas descartei logo esse sentimento. Josh também não tinha me ligado nesses anos, então meio que foda-se. Peguei o telefone e disquei o número que ainda estava gravado na minha memória muscular, de tantas vezes que eu tinha digitado durante a infância. Chamou várias vezes antes de alguém atender. Graças a Deus, não era Josh. Senti, ao mesmo tempo, alívio e decepção. Naquele instante, eu acho que percebi o quanto eu sentia falta dele. Eu ligaria depois daquele fim de semana para conversar com ele, mas naquele momento, minha única chance era descobrir se Verônica poderia me levar ou não, então pedi para falar com ela. A pessoa disse que eu tinha ligado para o número errado. Repeti o número em voz alta e ela confirmou. Disse que eles deviam ter mudado de número. Concordei, pedi desculpas pelo engano e desliguei o telefone. Fiquei estranhamente triste. Agora eu não podia entrar em contato com Josh, mesmo que quisesse. Senti culpa por ter tido medo de que ele atendesse. Ele tinha sido meu melhor amigo. Percebi que a única forma de voltar a ter contato com ele seria por meio de Verônica. Então, mesmo sem precisar de uma segunda razão, agora eu tinha mais uma para querer vê-la. No dia anterior ao filme, falei para minha mãe que eu já não fazia tanta questão de ir à sessão, mas perguntei se ela poderia me deixar na casa do meu amigo Chris. Ela aceitou, e naquele sábado me deixou lá algumas horas antes do filme. Meu plano era ir andando da casa dele até o cinema, já que ele morava a mais ou menos 800 metros de distância. Os pais dele acordavam cedo aos domingos para ir à igreja, então sempre dormiam cedo no sábado. Chris não se importou de não ir comigo, porque planejava passar a noite conversando com uma garota que tinha conhecido na internet. Ele disse que a caminhada de volta para a casa dele seria ainda mais solitária depois que Verônica risse da minha cara quando eu tentasse beijá-la. Eu respondi dizendo para ele não se eletrocutar tentando transar com o computador. Saí da casa dele às 11h15 da noite. Tentei controlar o passo para chegar só um pouco antes do filme. Eu iria sozinho e, por isso, não queria ficar simplesmente parado do lado de fora esperando. No caminho para o cinema, pensei que, se Verônica aparecesse, seria sorte demais nós dois chegarmos ao mesmo tempo. Fiquei debatendo se deveria esperá-la do lado de fora ou entrar logo. Cada opção tinha seus prós e contras. Enquanto eu pensava nisso, percebi que o fluxo constante de faróis de carros passando por mim tinha sido substituído por um único foco de luz, fixo, que se recusava a seguir adiante. A estrada não tinha postes. Eu andava pela grama, com a pista a uns 60 centímetros da minha esquerda. Dei um passo mais para a direita e virei o pescoço por sobre o ombro esquerdo para ver o que estava atrás de mim. Um carro tinha parado a cerca de 3 metros. Tudo o que eu conseguia ver eram os faróis absurdamente fortes cortando a escuridão ao redor. Pensei que talvez fossem os pais do Chris. Talvez tivessem ido checar se eu ainda estava na casa e notado que eu tinha sumido. Não seria difícil arrancar uma confissão dele. Eu dei um passo em direção ao carro. Então ele saiu lentamente do lugar e começou a avançar em minha direção e passou por mim. Vi que não era o carro dos pais do Chris, nem qualquer carro que eu reconhecesse.
Tentei ver o motorista, mas estava escuro demais. Minhas pupilas ainda estavam contraídas por causa da intensidade dos faróis daquele carro. Elas se ajustaram o suficiente para que eu enxergasse uma enorme rachadura no vidro traseiro do carro conforme ele se afastava, e eu não pensei muito nisso. Algumas pessoas acham divertido assustar os outros. Afinal, eu mesmo gostava de me esconder atrás dos cantos e pular para assustar minha mãe. Calculei bem o tempo e cheguei cerca de 10 minutos antes da sessão. Eu tinha decidido esperar do lado de fora até mais ou menos 11h57, porque isso ainda me daria tempo de encontrá-la lá dentro, caso ela já estivesse sentada. Enquanto considerava a possibilidade de ela simplesmente não aparecer, eu a vi. Ela estava sozinha e estava estonteantemente linda. Acenei para ela e caminhei para diminuir a distância. Ela sorriu e perguntou se meus amigos já estavam lá dentro. Eu disse que não. Na mesma hora percebi que aquilo deveria soar como se eu estivesse tentando transformar a situação em um encontro, mas ela não pareceu se incomodar com isso. Nem se incomodou quando eu entreguei a ela o ingresso que eu já tinha comprado. Ela só me olhou, um pouco curiosa, e eu disse: "Não se preocupe, eu sou rico." Ela riu, eu ri e nós entramos. Comprei uma pipoca e 2 refrigerantes. Passei quase o filme todo debatendo comigo mesmo se deveria ou não cronometrar o momento de enfiar a mão no saco de pipoca exatamente quando ela fizesse o mesmo, só para nossos dedos se tocarem. Ela parecia estar gostando do filme, e antes que eu percebesse, a sessão tinha acabado. Não ficamos lá dentro por muito tempo. Como era uma sessão da meia-noite, não podíamos ficar enrolando no saguão, então saímos. O estacionamento do cinema era grande porque se conectava a um shopping que tinha falido. Sem querer que a noite acabasse tão cedo, continuei a conversa enquanto caminhava casualmente em direção ao velho shopping. Quando estávamos prestes a virar a esquina e perder o cinema de vista, olhei para trás e percebi que o carro dela não era o único que ainda estava no estacionamento. O outro tinha uma grande rachadura no vidro traseiro. Meu incômodo imediato se transformou em entendimento. Faz sentido. O motorista daquele carro trabalha aqui e provavelmente percebeu que eu estava indo para o filme. Assustar um fã de terror com terror de verdade parecia uma brincadeira meio óbvia. Então, ignorei. Andamos ao redor do shopping e conversamos sobre o filme. Eu disse que achava Day of the Dead melhor que Dawn of the Dead, mas ela se recusou a concordar. Contei sobre a vez em que liguei para o número antigo dela e sobre meu dilema sobre quem atenderia. Ela não achou tão engraçado quanto eu achava agora, mas pegou meu celular e colocou o número dela. Comentou que aquele talvez fosse o pior celular que ela já tinha visto. A avaliação dela não melhorou quando eu disse que ele nem sequer recebia fotos. Liguei para o número dela para que ela também tivesse o meu e ela o salvou. Ela me contou que estava se formando, mas que não tinha ido muito bem na escola naquele ano e não sabia se conseguiria entrar na faculdade. Eu disse que bastava anexar uma foto dela à inscrição que a faculdade pagaria para ela estudar lá, só para poder olhar para ela. Ela não riu dessa vez. Eu temi ter ido longe demais. Talvez tivesse achado que eu estava insinuando que ela não conseguiria entrar por inteligência. Olhei para ela, meio nervoso, ela apenas sorria. E mesmo naquela luz ruim, eu consegui ver que ela estava corada. Eu queria segurar a mão dela, mas não segurei. Quando estávamos contornando o último lado do shopping, já voltando na direção do cinema, perguntei sobre Josh. Ela disse que não queria falar sobre isso. Perguntei se ele pelo menos estava bem, e ela só respondeu: "Eu não sei." Imaginei que Josh devia ter tomado um caminho ruim e começado a se meter em problemas. Fiquei mal, até culpado. Quando nos aproximamos do estacionamento, percebi que o carro com o vidro traseiro rachado tinha sumido. Agora o carro dela era o único ali. Ela perguntou se eu precisava de carona. Mesmo não precisando de verdade, respondi que sim, que agradeceria. Eu tinha tomado todo o meu refrigerante durante o filme, e a caminhada estava cobrando seu preço na minha bexiga. Eu sabia que podia esperar até voltar para a casa do Chris, mas já tinha decidido que tentaria beijá-la quando ela me deixasse lá. E eu não queria que essa urgência biológica me apressasse para fora do carro. Seria o meu primeiro beijo, se eu conseguisse.
Eu não consegui pensar em nenhuma desculpa elegante para esconder o que eu precisava fazer. O cinema já estava fechado, então eu tinha apenas uma opção. Disse a Verônica que iria ali atrás do prédio para mijar, mas que voltaria em 2 palitos. Era óbvio que eu achei aquilo hilário, e ela pareceu rir mais da minha própria satisfação com a piada do que com a piada em si. No caminho até a parte de trás do cinema, parei e me virei para ela. Perguntei se Josh alguma vez tinha contado a ela sobre o garoto chamado Alex, que tinha feito algo legal por mim. Ela parou e pensou por um momento antes de responder que sim. Perguntou por que eu queria saber, mas eu disse que não era nada. Josh realmente tinha sido um bom amigo. Quando fui para trás do cinema, percebi que havia uma cerca de arame correndo paralela à parede do prédio. Do lugar onde eu estava, Verônica ainda conseguia me ver, e a cerca parecia se estender para todo sempre. Então pensei que seria mais educado pular para o outro lado, sair da vista dela e voltar o mais rápido possível. Talvez fosse um esforço exagerado, mas me pareceu correto. Eu escalei a cerca, caminhei um pouco até sair do campo de visão dela e fiz as minhas necessidades. Por um instante, os únicos sons eram os grilos na grama atrás de mim e o barulho do líquido batendo no cimento. Então esses sons foram abafados por outro, um som que eu ainda consigo ouvir quando tudo está quieto e não há mais nada para distrair meus ouvidos. Ao longe, ouvi um guincho fraco. Ele desapareceu rapidamente, dando lugar a uma sucessão de vibrações fortes e trovejantes. Percebi rápido o que era. Era um carro. O ronco do motor ficou mais alto, e então pensei: não. Não mais alto, mais perto. Assim que entendi isso, comecei a voltar correndo para a cerca. Mas antes que eu avançasse muito, ouvi um grito curto, truncado, e o rugido do motor terminou em um estrondo ensurdecedor. Nessa hora eu já estava correndo. Mas depois de apenas 2 ou 3 passos, tropecei em um pedaço solto de pedra e caí com força no concreto, batendo a cabeça na quina de uma cadeira. Fiquei atordoado por uns 30 segundos, mas o ronco do motor, agora retomado, trouxe meu sentido de volta. A adrenalina devolveu meu equilíbrio. Redobrei o esforço. Eu temia que quem tivesse batido o carro agora estivesse assediando Verônica. Quando escalei a cerca, percebi que ainda havia apenas um carro no estacionamento. Não vi nenhum sinal óbvio de colisão. Pensei que talvez eu tivesse julgado mal a direção ou a proximidade do som. Mas conforme corri em direção ao carro de Verônica e meu ângulo mudou, eu vi o que o carro tinha atingido. Minhas pernas praticamente pararam de funcionar. Era a Verônica. O carro dela estava entre nós dois. Quando me aproximei e dei a volta por ele, ela apareceu inteira diante de mim. O corpo dela estava torcido e esmagado como se fosse um boneco descartado. Uma figura horrenda montada para ilustrar tudo aquilo que o corpo humano não é capaz de fazer. Eu conseguia ver o osso da canela dela direita rasgando o jeans da roupa dela. O braço esquerdo estava dobrado de forma tão violenta ao redor da nuca que a mão repousava sobre o seio direito. A cabeça estava virada para trás e a boca aberta em direção ao céu. Havia muito sangue. Enquanto eu a olhava, chegou a ser difícil discernir se ela estava deitada de costas ou de bruços. Essa ilusão óptica me deu náusea. Quando você se depara com algo no mundo que simplesmente não pertence àquele lugar, sua mente tenta convencê-lo de que está apenas sonhando. E, para isso, oferece aquela sensação muito particular de que tudo está se movendo devagar, como se atravessasse seiva grossa. Naquele momento, eu realmente senti que acordaria a qualquer instante, mas eu não acordei. Tentei mexer no meu celular para pedir ajuda, mas não tinha sinal. Vi o celular de Verônica saindo do que parecia ser o bolso dianteiro direito dela. Eu não tinha escolha. Tremendo, estendi a mão. Quando puxei o celular, ela se moveu e puxou o ar com tanta violência que parecia estar tentando respirar o mundo inteiro de uma vez só. Aquilo me assustou tanto que cambaleei para trás e caí no asfalto, ainda segurando o telefone dela. Ela tentava ajustar o corpo para colocá-lo em uma posição natural, mas a cada espasmo e tranco, eu conseguia ouvir o estalo e o atrito dos ossos dela. Sem pensar, me joguei até ela.
Aproximei meu rosto do dela e disse apenas: Verônica, não se mexe. Não se mexe, tá? Fica quieta. Por favor, não se mexe. E eu continuei repetindo isso. Mas as palavras começaram a desmoronar conforme as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Abri o celular dela e ele ainda funcionava. E estava na tela em que ela tinha salvado meu número. Quando vi aquilo, meu coração se partiu. Eu liguei para a emergência. Fiquei esperando ao lado dela, dizendo que ela ficaria bem e me sentindo culpado por mentir cada vez que repetia aquilo. Quando o som das sirenes rasgaram o ar, ela pareceu ficar mais desperta. Ela tinha permanecido consciente desde o momento em que a encontrei, mas agora mais luz parecia voltar para os olhos dela. O cérebro ainda a protegia da dor, mas parecia finalmente estar permitindo que ela percebesse que havia algo terrivelmente errado com o próprio corpo. Os olhos dela se moveram em direção aos meus. Os lábios tremeram. Ela fazia um esforço, mas ainda assim eu conseguia ouvir. Ele... Foto... A minha foto... Ele tirou... Eu não entendi o que ela quis dizer. Então falei a única coisa que consegui. Me desculpa, Verônica. Me desculpa. Eu fui com ela na ambulância. Lá, finalmente ela perdeu a consciência. Esperei no quarto que reservaram para ela. Eu ainda estava com o celular dela. Então o coloquei junto da bolsa. Depois liguei para minha mãe do telefone do hospital. Eram cerca de 4 da manhã. Disse a ela que eu estava bem, mas Verônica, não. Minha mãe me xingou e disse que estava indo para lá naquele instante. Eu respondi que não sairia dali até Verônica sair da cirurgia. E ela disse que iria mesmo assim. Minha mãe e eu não conversamos muito. Apenas pedi desculpa por ter mentido. Ela respondeu que falaríamos sobre isso depois. Acho que se tivéssemos conversado mais naquela sala, se eu tivesse contado a ela sobre boxes, ou sobre a noite da jangada, ou talvez se ela tivesse me contado mais do que sabia, talvez as coisas tivessem sido um pouco diferentes. Mas nós ficamos em silêncio. Ela me disse que me amava e que eu poderia ligar para ela sempre que quisesse que viesse me buscar. Quando minha mãe estava saindo, os pais de Verônica chegaram correndo. O pai dela e minha mãe trocaram algumas palavras que pareceram sérias. Enquanto isso, a mãe de Verônica falava com a pessoa da recepção. Ela era enfermeira, mas não trabalhava naquele hospital. Tenho certeza de que tentou transferir Verônica para outro lugar, mas a condição dela não permitia. Enquanto esperávamos, a polícia apareceu e conversou com cada um de nós. Eu contei o que tinha acontecido. Eles fizeram algumas anotações e depois foram embora. Depois da cirurgia, Verônica saiu com cerca de 90% do corpo coberto por gesso. O braço direito era a única coisa que estava livre, mas o resto do corpo estava preso como um casulo. Ela ainda estava desacordada. E eu me lembrei de como tinha me sentido quando fiquei engessado antes de entrar no jardim de infância. Pedi uma caneta à enfermeira, mas não consegui pensar em nada para escrever. Dormi em uma cadeira no canto e fui embora no dia seguinte. Voltei todas as tardes durante vários dias. Em algum momento, colocaram outro paciente no mesmo quarto e ergueram uma divisória ao redor da cama dela. Ela não me parecia estar melhorando, mas começou a ter alguns momentos de lucidez. Mesmo assim, nesses períodos, quase não conversávamos. O maxilar dela tinha sido quebrado pelo carro, então os médicos o tinham amarrado com fios. Fiquei sentado com ela por um tempo, mas eu não tinha muito o que dizer. Levantei, caminhei até a cama e beijei sua testa. Ela sussurrou entre os dentes cerrados: Josh. Isso me surpreendeu um pouco. Olhei para ela e perguntei: ele ainda não veio te ver? Não. Eu fiquei irritado. Mesmo que Josh tivesse se metido em problemas, ele ainda deveria vir ver a própria irmã, eu pensei. Eu estava prestes a dizer isso quando ela falou: não, o Josh, ele fugiu. Eu devia ter te contado. Senti meu sangue gelar. Quando? Quando isso aconteceu?
quando ele tinha 13 anos. Ele deixou um bilhete ou alguma coisa? Deixou um bilhete no travesseiro. Ela começou a chorar e eu chorei junto. Mas acho que agora entendo que chorávamos por motivos diferentes, mesmo que eu não percebesse isso na época. Naquele ponto, havia muitas coisas da minha infância que eu ainda não lembrava, e muitas conexões que eu ainda não tinha feito. Disse a ela que precisava ir, mas que ela podia me mandar mensagem quando quisesse. No dia seguinte, recebi uma mensagem dela dizendo para eu não voltar. Eu perguntei o porquê. Ela respondeu que não queria que eu a visse daquele jeito de novo. Eu estava completamente contrariado, mas por ela eu concordei. Passamos a trocar mensagens todos os dias. Eu escondi isso da minha mãe, porque sabia que ela não gostava de eu conversar com Verônica. E as mensagens de Verônica geralmente eram curtas. Na maior parte do tempo, eram apenas respostas às mensagens longas que eu enviava. Tentei ligar para ela apenas uma vez. Eu tinha certeza de que ela estava evitando atender, mas esperava ao menos ouvir a voz dela. Ela atendeu, mas não disse nada. Eu só consegui ouvir a respiração pesada, trabalhosa. Cerca de uma semana depois de dizer que não queria mais que eu a visitasse, ela me mandou uma mensagem curta e simples. Eu te amo. Eu fui tomado por tantas emoções diferentes, mas respondi expressando a mais forte delas. Eu também te amo. Ela disse que queria ficar comigo e que mal podia esperar pelo dia em que me veria de novo. Disse também que já tinha recebido alta e que estava se recuperando em casa. Essas conversas continuaram por várias semanas, mas toda vez que eu pedia para vê-la, ela respondia, em breve. E eu continuei insistindo. Na semana seguinte, ela disse que achava que talvez conseguiria ir à próxima sessão da meia-noite. Eu mal podia acreditar, mas ela insistiu que tentaria. Na tarde do filme, recebi uma mensagem. Te vejo hoje à noite. Pedi para Ryan me levar. Os pais do Chris tinham descoberto o que tinha acontecido e disseram que eu não era mais bem-vindo na casa deles. Expliquei para Ryan que Verônica podia não estar em boas condições, mas que eu realmente me importava com ela e que queria que ele nos desse esse espaço. Ele aceitou e fomos, mas Verônica não apareceu. Eu tinha guardado um lugar para ela ao meu lado, perto da saída, para que pudesse entrar e sair com facilidade. Mas uns 10 minutos depois do início do filme, um homem sentou naquela cadeira. E eu sussurrei para ele. Com licença, ei, esse lugar está ocupado. Mas ele não respondeu. Ficou apenas olhando para a tela. Lembro de ter vontade de me mudar dali, porque havia algo errado no jeito como ele respirava. Mas deixei para lá. Eu já tinha entendido que Verônica não viria. No dia seguinte, mandei mensagem perguntando se ela estava bem e por que não tinha aparecido. Ela respondeu com que acabaria sendo a última mensagem que eu receberia dela. Disse apenas, te vejo de novo, em breve. Ela devia estar delirando, e eu estava preocupado. Enviei várias respostas, lembrando da sessão do cinema e dizendo que não tinha problema nenhum ela não ter ido, mas ela simplesmente parou de responder. Nos dias seguintes, fui ficando cada vez mais abalado. Eu não conseguia ligar para a casa dela, porque não sabia o número novo, e nem tinha certeza de onde eles moravam. Meu humor simplesmente afundou. Minha mãe, que vinha sendo muito gentil ultimamente, perguntou se eu estava bem. Eu disse que não tinha notícias da Verônica fazia dias, e senti todo o calor sumir da expressão dela. Como assim, filho? Mãe, ela ia me encontrar no cinema ontem. Eu sei que faz só umas 3 semanas que ela foi atropelada, mas ela disse que tentaria ir, e depois disso, simplesmente parou de falar comigo. Eu acho que ela deve me odiar agora. Minha mãe me olhou um pouco confusa. Eu conseguia ver no rosto dela que ela tentava entender se a minha cabeça simplesmente tinha quebrado. Quando percebeu que não, os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela me puxou para perto e me abraçou. Ela chorava que chegava a soluçar.
mas aquilo parecia uma reação intensa demais para um problema que, para ela, deveria parecer apenas o drama amoroso de um adolescente. Eu não tinha motivo para acreditar que ela se importasse tanto assim com Verônica. Ela puxou o ar de uma forma trêmula e então disse algo que me causa náusea até hoje. Filho, a Verônica morreu. Meu amor, meu Deus. Eu achei que você soubesse. Ela morreu no último dia em que você a visitou. Isso faz semanas, filho. Ela tinha desabado completamente, mas eu sabia que não era por causa de Verônica. Rompi o abraço e cambaleei para trás. Minha mente estava girando. Aquilo não era possível. Eu tinha trocado mensagens com ela no dia anterior. A única pergunta que eu consegui fazer foi provavelmente a mais trivial possível. Então, por que o telefone dela ainda estava ligado? Minha mãe continuou chorando. Ela não respondeu. Então eu explodi. Por que demoraram tanto para cancelar a porra do telefone dela? O choro dela cedeu só o suficiente para que murmurasse. As fotos. Mais tarde, descobri o resto. Os pais dela acreditavam que o celular tinha se perdido no acidente, apesar de eu ter colocado o aparelho na bolsa dela na noite em que ela foi levada ao hospital. Quando recuperaram os pertences dela, o telefone não estava entre eles. Eles pretendiam entrar em contato com a operadora no fim do ciclo de cobrança para desativar a linha. Mas antes disso, receberam uma ligação avisando sobre uma cobrança gigantesca e iminente, causada por centenas de fotos enviadas daquele telefone. Fotos que tinham sido enviadas todas para o meu celular. Fotos que eu nunca recebi, porque meu telefone não conseguia receber imagens. Eles descobriram que todas aquelas fotos tinham sido enviadas depois da noite em que Verônica morreu, e desativaram a linha imediatamente. Tentei não pensar no conteúdo dessas fotos, mas me lembro de ter me perguntado, por algum motivo, se eu aparecia em alguma delas. Minha boca secou e senti aquela dor amarga do desespero ao pensar na última mensagem que recebi do telefone dela. Te vejo de novo, em breve. Ato 6. Amigos. No meu primeiro dia de jardim de infância, minha mãe decidiu me levar de carro até a escola. Nós dois estávamos nervosos, e ela queria estar comigo até o momento em que eu entrasse na sala de aula. Demorei um pouco mais para me arrumar naquela manhã por causa do meu braço, que ainda estava se recuperando. O gesso passava alguns centímetros do meu cotovelo, o que significava que, na hora do banho, eu precisava cobrir o braço inteiro com uma bolsa de látex feita especialmente para isso. A bolsa tinha uma abertura que precisava ser apertada com força, para impedir que a água entrasse e destruísse o gesso. Eu já tinha ficado muito bom em ajustar aquilo sozinho, mas naquela manhã, talvez por causa da empolgação ou do nervosismo, não apertei a tiro o suficiente. No meio do banho, comecei a sentir a água se acumulando dentro da bolsa, ao redor dos meus dedos. Pulei para fora do chuveiro e arranquei a proteção de látex, mas já conseguia sentir que o gesso, antes rígido, tinha ficado mole depois de absorver a água. Como não existe uma forma eficaz de limpar a área entre o corpo e o gesso, a pele morta que normalmente cairia simplesmente fica ali. Quando essa pele é mexida pela umidade, como suor, ela exala um cheiro péssimo. E aparentemente, esse cheiro é proporcional à quantidade de umidade envolvida, porque logo depois que comecei a tentar secar o gesso, fui atingido por um fedor forte de podridão. Enquanto eu esfregava freneticamente com a toalha, o gesso começou a se desfazer. Fui ficando cada vez mais angustiado. Eu tinha colocado todo o esforço que uma criança poderia colocar em seu primeiro dia de aula. Na noite anterior, sentei com a minha mãe para escolher minha roupa, passei muito tempo escolhendo a minha mochila e estava extremamente animado para mostrar a todos minha lancheira das tartarugas ninjas. Eu tinha adotado o hábito da minha mãe de chamar aquelas crianças que eu ainda nem conhecia de meus amigos. Mas conforme o estado do meu gesso piorava, fiquei profundamente triste com a ideia de que, com certeza, até o fim daquele dia, eu não poderia chamar ninguém assim. Derrotado, apenas mostrei o braço para minha mãe. Levamos cerca de 30 minutos para tirar a maior parte da umidade, tentando preservar o resto do gesso. Para lidar com o cheiro,
Minha mãe cortou lascas finas de uma barra de sabonete e as deslizou para dentro do gesso. Depois, esfregou o restante do sabonete por fora, tentando prender aquele cheiro rançoso dentro de algo mais agradável. Quando chegamos à escola, meus colegas já estavam na segunda atividade do dia, e eu fui encaixado à força em um dos grupos. Ninguém me explicou quais eram as regras da atividade, e em cerca de 5 minutos, eu já tinha quebrado essas regras de forma tão grave que todos os membros do grupo reclamaram para a professora e perguntaram por que eu precisava ficar com eles. Eu tinha levado uma canetinha para a escola na esperança de conseguir algumas assinaturas ou desenhos do meu gesso, ao lado do desenho que minha mãe já tinha feito. De repente, me senti muito idiota por ter colocado a canetinha no bolso naquela manhã. Na minha escola, as crianças do jardim de infância tinham um refeitório só para elas, mas algumas mesas eram proibidas, então eu não precisei me sentar sozinho. Eu estava mexendo, constrangido nas pontas desfiadas do meu gesso quando um garoto se sentou na minha frente. "Ei, eu gostei da sua lancheira", ele disse. Eu tinha uma sensação de que ele estivesse zombando de mim. Fiquei com muita raiva, porque na minha cabeça, aquela lancheira era a última coisa boa daquele dia. Continuei olhando para o braço e senti meus olhos queimarem com as lágrimas que eu tentava segurar. Levantei a cabeça para dizer ao garoto que me deixasse em paz, mas antes que as palavras saíssem, vi algo que me fez parar. Ele tinha exatamente a mesma lancheira. Eu dei uma risada. "Ah, eu também gostei da sua lancheira." "Acho o Michelangelo mais legal", ele disse, fingindo movimentos com nunchakus. Eu estava no meio de uma resposta, dizendo que Rafael era meu favorito, quando ele derrubou a caixinha de leite aberta da mesa direto no próprio colo. Tentei muito segurar a risada, porque eu nem o conhecia, mas o esforço no meu rosto deve ter parecido engraçado, porque ele começou a rir primeiro. De repente, eu já não me sentia tão mal por causa do gesso, e pensei que aquele garoto provavelmente nem notaria. Foi então que decidi tentar a sorte. "Ei, você quer assinar meu gesso?" Enquanto eu tirava a canetinha do bolso, ele perguntou como eu tinha quebrado o braço, e eu contei que tinha caído da árvore mais alta do meu bairro. Ele pareceu meio que impressionado. Observei enquanto ele desenhava o próprio nome com dificuldade. Quando terminou, perguntei o que estava escrito, e ele disse: "Josh." Josh e eu almoçávamos juntos todos os dias. Sempre que podíamos, fazíamos dupla nos trabalhos. Eu o ajudava com a caligrafia e ele levou a culpa quando eu escrevi peido na parede com um marcador permanente. Eu conheceria outras crianças, mas acho que, mesmo naquela época, eu já sabia que Josh era meu único amigo de verdade. Levar uma amizade para fora da escola, quando se tem 5 anos, é mais difícil do que a maioria das pessoas lembra. No dia em que soltamos nossos balões, um relato que eu já contei aqui, nos divertimos tanto que perguntei a Josh se ele queria ir à minha casa no dia seguinte só para brincarmos. Ele disse que sim e que levaria alguns brinquedos. Eu disse que também poderíamos explorar a mata e talvez nadar no lago. Quando cheguei em casa, perguntei à minha mãe e ela disse que tudo bem. Meu entusiasmo não tinha limites, até eu perceber que não tinha como entrar em contato com Josh para avisá-lo. Passei o fim de semana inteiro preocupado, achando que nossa amizade estaria destruída até a segunda-feira. Quando vi depois do final de semana, fiquei aliviado ao descobrir que ele tinha esbarrado no mesmo problema e achado tudo muito engraçado. Mais tarde naquela semana, nós dois lembramos de anotar nossos números de telefone em casa e depois trocá-los na escola. Minha mãe conversou com o pai de Josh e ficou decidido que, naquela sexta-feira, ela buscaria Josh e eu na escola. Passamos a alternar essa estrutura quase todo fim de semana. O fato de morarmos perto facilitava muito para nossos pais, que pareciam estar sempre trabalhando. Quando minha mãe e eu nos mudamos para o outro lado da cidade no fim do primeiro ano, tive certeza de que nossa amizade tinha chegado ao fim. Enquanto nos afastávamos da casa onde eu havia vivido a vida inteira, senti uma tristeza que eu sabia que não era apenas por causa da casa. Eu estava me despedindo do meu amigo para sempre. Mas Josh e eu, para minha surpresa e alegria, continuamos próximos. Apesar de passarmos a maior parte do tempo separados e só nos vermos aos fins de semana, permanecemos incrivelmente parecidos conforme crescíamos. Nossas personalidades se misturaram. Nossos sensos de humor se complementavam,
E muitas vezes descobríamos que tínhamos começado a gostar das mesmas coisas de forma independente. Nós até soávamos parecidos o suficiente para que, quando eu ficava na casa de Josh, ele às vezes ligasse para minha mãe fingindo ser eu. A taxa de sucesso dele era impressionante. Minha mãe brincava dizendo que, às vezes, a única forma de nos diferenciar era pela cor do cabelo. Ele tinha o cabelo liso e loiro escuro, como a irmã. Eu tinha cabelos castanho escuro e cacheado, como minha mãe. A gente poderia pensar que o mais provável de afastar dois amigos jovens seria algo fora do controle deles, mas acho que o catalisador do nosso afastamento gradual foi minha insistência para que saíssemos escondidos até a minha antiga casa para procurar meu antigo gato, Boxes. No fim de semana seguinte, mantendo nossa tradição de alternar as casas, convidei Josh para ir à minha, mas ele disse que não estava muito no clima. E, logo, começamos a nos ver cada vez menos ao longo do ano seguinte. Passou de uma vez por semana para uma vez por mês, depois para uma vez a cada 2 meses. No meu aniversário de 12 anos, minha mãe organizou uma festa para mim. Eu não tinha feito muitos amigos desde a mudança, então não foi uma festa surpresa, já que minha mãe não fazia ideia de quem convidar. Avisei algumas crianças com quem eu tinha convivência e liguei para Josh para saber se ele queria ir. A princípio, ele disse que achava que não conseguiria, mas no dia anterior à festa, ligou dizendo que estaria lá. Eu fiquei muito animado, porque não o via há vários meses. Minha maior preocupação era que Josh e os outros garotos não se dessem bem, mas eles pareceram se gostar o suficiente. Josh estava surpreendentemente quieto. Ele não tinha levado presente e pediu desculpas por isso. Eu disse que não tinha problema nenhum. Eu estava feliz apenas por ele ter conseguido ir. Tentei puxar conversa com ele várias vezes, mas todas pareciam terminar em becos sem saída. Perguntei o que estava acontecendo. Disse que não entendia por que as coisas tinham ficado tão estranhas entre nós. Antes, nunca tinha sido assim. Nós costumávamos passar quase todos os fins de semana juntos e conversar por telefone a cada poucos dias. Perguntei o que tinha acontecido com a gente. Ele levantou os olhos dos próprios sapatos e disse apenas: "Você foi embora." Logo depois disso, minha mãe gritou de outro cômodo que estava na hora de abrir os presentes. Forcei um sorriso e fui até a sala de jantar enquanto todos cantavam "Parabéns pra você." Havia algumas caixas embrulhadas e muitos cartões, já que a maior parte da minha família morava em outros estados. A maioria dos presentes eram bobos, mas lembro que Brian me deu um brinquedo do Mighty Max em formato de cobra, que guardei por muitos anos. Minha mãe insistiu para que eu abrisse todos os cartões que tinham sido entregues e agradecesse a cada pessoa que tinha dado um. Isso porque, alguns anos antes, no Natal, eu rasguei os papéis de presentes e envelopes com tanto entusiasmo que destruí qualquer possibilidade de saber quem tinha mandado qual presente ou quanto de dinheiro tinham enviado para mim. Separamos os cartões que tinham chegado pelo correio dos que foram entregues naquele dia, para que meus amigos não precisassem ficar sentados me vendo abrir cartões de pessoas que eles nunca tinham conhecido. A maioria dos cartões dos meus amigos tinha alguns dólares dentro. Os da minha família tinham notas maiores. Um envelope não tinha meu nome escrito, mas estava na pilha, então eu o abri. O cartão tinha uma estampa floral genérica na frente e parecia ser um cartão que alguém havia recebido antes e agora estava reutilizando no meu aniversário, porque estava até um pouco encardido. Na verdade, eu gostei da ideia de ser um cartão reutilizado, porque sempre achei cartões meio bobos. Inclinei o cartão para que o dinheiro não caísse no chão quando eu o abrisse, mas a única coisa dentro era a mensagem impressa que já vinha no cartão: "Eu te amo." Quem quer que tivesse me dado aquele cartão não escreveu nada nele, mas tinha circulado a mensagem a lápis algumas vezes. Soltei uma risadinha e disse: "Nossa, obrigado pelo cartão incrível, mãe." Ela me olhou confusa e depois prestou atenção no cartão. Disse que não era dela. Pareceu se divertir enquanto mostrava o cartão aos meus amigos, observando os rostos deles para tentar descobrir quem tinha feito a brincadeira. Nenhum dos garotos se acusou. Então minha mãe disse: "Não se preocupe, querido. Pelo menos agora você sabe que 2 pessoas te amam." Em seguida, ela me deu um beijo extremamente longo e constrangedor na testa, transformando a confusão do grupo em histeria. Todos estavam rindo, então poderia ter sido qualquer um deles, mas Mike parecia estar rindo mais alto. Para virar participante da piada, em vez de alvo dela,
Eu disse a ele que só porque ele tinha me dado aquele cartão, não significava que eu o beijaria mais tarde. Todos riram de volta, e quando olhei para Josh, vi que ele finalmente estava sorrindo. Bom, acho que esse presente talvez seja o vencedor, mas você ainda tem mais alguns para abrir. Minha mãe empurrou outro presente na minha direção. Eu ainda sentia os tremores das risadas reprimidas no abdômen enquanto rasgava o papel colorido. Quando vi o presente, não precisei mais segurar a risada. Meu sorriso desapareceu enquanto eu olhava para o que tinha ganhado. Era um par de walkie-talkies. Vamos, mostre para todo mundo, minha mãe disse. Levantei os aparelhos. Todos pareceram aprovar, mas quando voltei minha atenção para Josh, vi que ele tinha ficado pálido, de um jeito doentio. Nossos olhos se encontraram por um instante. Então ele se virou e foi até a cozinha. Enquanto eu observava discar um número no telefone com o fio preso à parede, minha mãe sussurrou no meu ouvido que sabia que Josh e eu já não conversávamos tanto desde que um dos walkie-talkies tinha quebrado. Então achou que eu gostaria do presente. Fui tomado por uma gratidão intensa pela consideração da minha mãe. Mas esse sentimento foi facilmente esmagado pelas emoções despertadas pelas lembranças que eu tinha tentado tanto tempo enterrar. Quando todos estavam comendo o bolo, perguntei a Josh para quem ele tinha ligado. Ele disse que não estava se sentindo bem e que tinha chamado o pai para buscá-lo. Eu entendi que ele queria ir embora, mas disse que queria que a gente pudesse passar mais tempo juntos. Estendi um dos walkie-talkies para ele, mas ele ergueu a mão, recusando. Desanimado, eu disse: bom, obrigado por ter vindo, eu acho. Espero te ver antes do meu próximo aniversário. Me desculpa, eu vou tentar te ligar de volta com mais frequência. Eu vou mesmo, ele disse. A conversa morreu enquanto esperávamos o pai dele perto da porta. Olhei para seu rosto. Josh parecia realmente arrependido por não ter feito mais esforço. De repente, seu humor pareceu melhorar com uma ideia que tinha acabado de surgir. Ele me disse que já sabia o que me daria de aniversário. Levaria algum tempo, mas achava que eu iria gostar muito. Eu disse que não precisava, mas ele insistiu. Parecia mais animado e pediu desculpas por ter sido tão desanimado na minha festa. Disse que estava cansado e que não estava dormindo bem ultimamente. Perguntei o motivo disso no momento em que ele abriu a porta, respondendo à buzina do pai da entrada de casa. Ele se virou para mim, acenou em despedida e respondeu: acho que ultimamente eu ando pensando demais nas coisas. Foi a última vez que vi meu amigo, e alguns meses depois, ele desapareceu. Nas últimas semanas, a relação entre minha mãe e eu ficou cada vez mais tensa por causa das minhas tentativas de descobrir os detalhes da minha infância. Muitas vezes, só descobrimos o ponto de ruptura de algo quando esse algo finalmente se quebra. E depois da última conversa com a minha mãe, imagino que passaremos o resto de nossas vidas tentando reparar o que levamos uma vida inteira para construir. Ela colocou tanta energia em me manter seguro, tanto física quanto psicologicamente. Mas acho que os muros que ela ergueu para me proteger do sofrimento também protegiam a estabilidade emocional dela. Quando a verdade começou a jorrar da última vez que conversamos, ouvi um tremor na voz dela que parecia ser o eco do desabamento de seu mundo. Não imagino que minha mãe e eu conversaremos muito daqui em diante. E, embora ainda existem coisas que eu não entenda, acho que já sei o suficiente. Depois que Josh desapareceu, os pais dele fizeram tudo o que podiam para encontrá-lo. Desde o primeiro dia, a polícia sugeriu que eles entrassem em contato com os pais de todos os amigos de Josh para ver se ele estava com algum deles. Eles fizeram isso, é claro, mas ninguém o tinha visto. Ninguém fazia ideia de onde ele poderia estar. A polícia não conseguiu descobrir nenhuma informação nova sobre o paradeiro de Josh, apesar de ter recebido várias ligações anônimas de uma mulher insistindo para que comparassem aquele caso com o caso de perseguição que havia sido aberto cerca de 6 anos antes. Se o controle da mãe de Josh sobre o mundo se afrouxou quando o filho desapareceu, ele se quebrou por completo quando Verônica morreu. Ela já tinha visto muitas pessoas morrerem no hospital, mas não existe dessensibilização capaz de preparar alguém para a morte do próprio filho. Ela visitava Verônica 2 vezes por dia, já que ela estava se recuperando em outro hospital. Uma vez antes do turno, outra depois. No dia em que Verônica morreu,
a mãe dela saiu tarde do trabalho. Quando chegou ao hospital da filha, ela já havia falecido. E aquilo foi demais para ela. Nas semanas seguintes, ela ficou cada vez mais instável. Muitas vezes, saía andando pela rua gritando para que Josh e Verônica voltassem para casa. Em várias ocasiões, o marido a encontrou vagando pelo meu antigo bairro no meio da noite, semi-vestida, procurando desesperadamente pelo filho e pela filha. Por causa da deterioração mental da esposa, o pai de Josh não pôde mais viajar a trabalho. Passou a aceitar obras que pagavam menos, desde que fossem mais perto de casa. Quando começaram a expandir meu antigo bairro, cerca de 3 meses depois da morte de Verônica, o pai de Josh se candidatou a todos os cargos possíveis e acabou sendo contratado. Ele era qualificado para liderar as obras, mas aceitou trabalhar como operário, ajudando a montar estruturas, limpar os terrenos e fazer o que mais fosse necessário. Também aceitava serviços avulsos que apareciam de vez em quando. Cortar grama, consertar cercas, qualquer coisa que o impedisse de viajar. Começaram a limpar a mata na área ao lado do afluente para transformar aquele terreno em área habitável. O pai de Josh recebeu a responsabilidade de nivelar o lote recentemente desmatado. Esse trabalho garantiria a ele pelo menos várias semanas de serviço. No terceiro dia, ele chegou a um ponto que não conseguia nivelar. Toda vez que passava com a máquina por cima, aquela área continuava mais baixa que todo o terreno ao redor. Frustrado, desceu da máquina para examinar melhor o local. Pensou em simplesmente colocar mais terra na depressão, mas sabia que isso seria apenas uma solução estética e temporária. Ele tinha trabalhado com construção por anos e sabia que sistemas de raízes de árvores grandes, recém-cortadas, muitas vezes apodreciam e deixavam fraquezas no solo. E essas fraquezas poderiam se manifestar depois nas fundações construídas acima. Ele avaliou as opções e decidiu cavar um pouco com uma pá, caso o problema fosse o raso suficiente para resolver sem precisar trazer outra máquina de outro canteiro. Enquanto minha mãe descrevia onde aquilo tinha acontecido, eu soube que já tinha estado naquele lugar, tanto antes de o solo ser aberto, quanto antes de ele ter sido preenchido. Eu senti meu peito apertar nessa hora. Ele cavou um pequeno buraco de cerca de 90 centímetros de profundidade até que a pá bateu em algo duro. Bateu contra aquilo várias vezes, tentando medir a espessura da raiz e a densidade da rede subterrânea. Então, de repente, a pá atravessou a resistência. O pai de Josh ficou confuso, mas abriu mais o buraco com a pá. Depois de cerca de meia hora de escavação, percebeu que estava pisando sobre uma caixa coberta por um cobertor marrom. Ela tinha cerca de 2 metros de comprimento por pouco mais de 1 metro de largura. Nossas mentes trabalhavam para evitar dissonância. Se acreditamos em algo com força o suficiente, nossa mente rejeita violentamente qualquer evidência contrária, para manter intacta nossa compreensão do mundo. Até o momento seguinte, apesar de tudo que os sentidos indicavam, apesar de alguma pequena parte sufocada dele entender o que sustentava seu peso, aquele homem acreditava. Ele sabia. Seu filho ainda estava viva. Minha mãe recebeu uma ligação às 6 da tarde. Ela sabia quem era, mas não conseguia entender o que ele dizia. Ainda assim, o pouco que compreendeu foi suficiente para fazê-la sair imediatamente. Aqui embaixo, agora, meu filho. Por favor, Deus. Quando chegou, encontrou o pai de Josh sentado perfeitamente imóvel, de costas para o buraco. Ele segurava a pá com tanta força que parecia que ela poderia se partir. O olhar estava fixo adiante, com os olhos tão sem vida quanto os de um tubarão. Ele não respondia a nada que ela dizia. Só reagiu quando ela tentou, com cuidado, tirar a pá de suas mãos. Ele arrastou os olhos lentamente até os olhos dela e disse apenas: "Eu não entendo." Repetiu isso como se tivesse esquecido de todas as outras palavras. Minha mãe ainda podia ouvi-lo murmurando a mesma frase quando passou por ele para olhar dentro do buraco. Ela me disse que desejou ter arrancado os próprios olhos antes de olhar para dentro daquela cratera. Eu disse que sabia o que ela estava prestes a me contar e que ela não precisava continuar. Olhei para o rosto dela.
Ela expressava um desespero tão intenso que meu estômago se revirou. Nesse momento, eu percebi que ela sabia daquilo havia quase 10 anos e esperava nunca ter que me contar. Por isso, nunca encontrou a combinação certa de palavras para descrever o que viu. E enquanto escrevo isto agora, enfrento a mesma dificuldade. Josh estava morto. Seu rosto estava afundado e contorcido de tal forma que parecia carregar toda a miséria e desesperança do mundo. O cheiro agressivo da decomposição subia daquela cripta, e minha mãe precisou cobrir o nariz e a boca para não vomitar. A pele dele estava rachada, quase como a de um crocodilo. Um rastro de sangue havia seguido essas linhas, secado no rosto dele e manchado a madeira ao redor da cabeça. Os olhos estavam semicerrados, voltados diretamente para cima. Ela disse que, pela aparência, ele não estava morto havia muito tempo. Por isso, o tempo ainda não tinha trazido a misericórdia da degradação para apagar o dor e o terror gravados em seu rosto. Era como se ele tivesse fixado o olhar diretamente nela, a boca aberta oferecendo um pedido de socorro tarde demais. Mas o restante do corpo dele não estava visível. Alguém o cobria. Ele era grande. Estava de bruços sobre Josh. E enquanto a mente da minha mãe tentava se esticar para compreender o que os olhos estavam mostrando, ela percebeu o significado da posição em que ele estava. Ele segurava Josh. As pernas dos dois estavam congeladas pela morte, entrelaçadas como cipós em uma floresta tropical densa. Um braço repousava sobre o pescoço de Josh e envolvia seu pescoço, como se tentasse mantê-lo ainda mais perto. Quando o sol atravessou as árvores, a luz refletiu em algo preso à camisa de Josh. Minha mãe se ajoelhou e puxou a gola da própria camisa sobre o nariz para tentar bloquear o cheiro. Quando viu que tinha capturado a luz do sol, as pernas falharam e ela quase caiu dentro daquela tumba. Era uma fotografia. Uma fotografia minha quando criança. Ela cambaleou para trás, ofegante e tremendo, e esbarrou no pai de Josh, que ainda estava sentado de costas para o buraco. Ela entendeu porque ele a tinha chamado, mas não conseguiu contar a ele o que havia escondido de todos durante todos aqueles anos. A família de Josh nunca soube sobre a noite em que acordei na floresta. Ela sabia agora que deveria ter contado, mas contar naquele momento não ajudaria em nada. Enquanto estava ali, sentada com as costas apoiadas contra as costas do pai de Josh, ele falou: "Eu não posso contar para minha esposa. Não posso dizer a ela que nosso pequeno garotinho..." A fala dele se partiu em soluços enquanto enterrava o rosto molhado nas mãos sujas de terra. Ela simplesmente não aguentaria. Depois de um momento, ele se levantou, ainda tremendo, e caminhou pesadamente até a cova. Com um último soluço, desceu para dentro do caixão. O pai de Josh era um homem grande, mas não tão grande quanto o homem dentro da caixa. Ele agarrou a parte de trás da gola do homem e puxou com força, como se pretendesse arrancá-lo da cova em um único movimento. Mas a gola rasgou, e o corpo caiu de volta sobre o filho dele. "Seu filho da puta!" Ele agarrou o homem pelos ombros e o puxou para trás até tirá-lo de cima de Josh. O corpo ficou sentado de forma estranha, mas ereta, contra a parede da cova. Ele olhou para o homem e cambaleou um passo para trás. Meu Deus, não, 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 por favor, Deus, não." Com um movimento difícil, mas poderoso, ele ergueu e empurrou o cadáver completamente para fora do buraco. Os dois ouviram o som de vidro rolando contra a madeira. Era uma garrafa. Ele entregou a garrafa à minha mãe. Era éter. "Ah, Josh", ele soluçou. "Meu menino, meu bebê, por que tem tanto sangue? O que ele fez com você?" Enquanto minha mãe olhava para o homem agora deitado de barriga para cima, percebeu que estava diante da pessoa que havia assombrado nossas vidas por mais de uma década. Ela o tinha imaginado tantas vezes, sempre maligno, sempre aterrorizante, e os gritos do pai de Josh pareciam confirmar seus piores medos. Mas, ao encarar o rosto dele, ela pensou que aquele homem não se parecia com o que ela havia imaginado. Era apenas um homem.
e, ao observar a expressão congelada em seu rosto, ela percebeu que ele parecia sereno. Os cantos da boca estavam levemente erguidos. Ele estava sorrindo. Não o sorriso esperado de um maníaco de filme ou de uma história de terror. Não era o sorriso de um demônio, nem de um monstro. Era um sorriso de contentamento, de satisfação. Um sorriso de êxtase e, de uma forma deturpada, era um sorriso de amor. Quando desviou o olhar do rosto dele, minha mãe viu uma ferida enorme no pescoço, onde a pele havia sido arrancada. A princípio, sentiu alívio ao perceber que o sangue não era de Josh. Talvez ele tivesse sofrido menos. Mas esse conforto durou pouco. Logo ela percebeu o quanto estava errada. Levou a mão à boca e sussurrou, quase como se tivesse medo de lembrar o mundo do que tinha acontecido. Eles estavam vivos. Josh devia ter mordido o pescoço do homem na tentativa de se libertar. E embora o homem tivesse morrido, Josh não conseguira tirá-lo de cima. Comecei a chorar ao imaginar quanto tempo ele ficou deitado ali. Minha mãe procurou algum documento nos bolsos do homem, mas encontrou apenas um pedaço de papel. Nele havia o desenho de um homem segurando a mão de um menino pequeno. Ao lado do menino estavam escritas iniciais. As minhas iniciais. Eu gostaria de acreditar que ela se lembrava dessa parte da história de forma errada, mas nunca terei certeza. Enquanto o pai de Josh carregava o filho para fora da cova, minha mãe deslizou o pedaço de papel para dentro do próprio bolso. Ele continuava murmurando que o cabelo do filho tinha sido pintado, e ela viu que tinha sido. Agora estava um castanho escuro. Também percebeu que ele estava vestido de forma estranha. As roupas eram todas pequenas demais. Depois que o pai de Josh deitou cuidadosamente o filho sobre a terra macia, começou a pressionar gentilmente as mãos contra a calça dele, tentando sentir os bolsos. Então, ouviu um amassado de papel. Com cuidado, retirou um papel dobrado do bolso de Josh. Olhou para aquilo, mas pareceu confuso. Distraidamente, entregou o papel à minha mãe. Ela também não o reconheceu de imediato. Perguntei o que era, ela me disse que era um mapa, e eu senti meu coração se partir. Ele estava terminando o mapa. Esse devia ser o presente que ele queria me dar de aniversário. Eu me peguei desejando, de forma estranha, que ele não tivesse sido levado enquanto expandia. Como se isso pudesse importar agora. Minha mãe ouviu o pai de Josh grunhir e olhou para ele. Ele estava empurrando o corpo do homem de volta para dentro do buraco. Enquanto caminhava de volta até a máquina que havia encontrado aquele lugar, colocou a mão sobre um galão de gasolina e parou de costas para minha mãe. Ei, você deveria ir embora. Eu sinto muito, ela disse. Não é culpa sua. Eu fiz isso. Não, você não pode pensar assim. Não havia nada que... Ele simplesmente a interrompeu de forma seca, quase sem emoção alguma. Cerca de um mês atrás, um homem se aproximou de mim enquanto eu limpava o terreno de uma nova construção, a um quarteirão daqui. Perguntou se eu queria ganhar um dinheiro extra. Como minha esposa não está trabalhando, eu aceitei. Ele disse que algumas crianças tinham cavado vários buracos na propriedade dele e me ofereceu $100 para preenchê-los. Disse que queria tirar algumas fotos para a seguradora primeiro, mas que se eu voltasse depois das 5 da tarde no dia seguinte, estaria tudo bem. Achei que o cara era um idiota, porque eu sabia que aquele terreno seria limpo de qualquer forma. Então alguém teria que fazer isso. Mas eu precisava do dinheiro, então concordei. Nem achei que ele tivesse $100, mas ele colocou a nota na minha mão, e eu fiz o serviço no dia seguinte. Eu estava tão exausto que nem pensei nisso depois. Não pensei nisso até hoje, até o momento que tirei aquele mesmo homem de cima do meu filho. Ele apontou para a cova. As emoções começaram a romper a superfície enquanto ele caía em prantos. Ele me pagou $100 para que eu enterrasse ele com o meu menino. Era como se dizer aquilo em voz alta o obrigasse a aceitar o que tinha acontecido. Ele simplesmente desabou no chão, chorando. Minha mãe não conseguia pensar em nada para dizer. Ficou ali, em silêncio,
por um tempo que pareceu uma vida inteira. Por fim, perguntou o que ele faria com Josh. O lugar de descanso dele não vai ser aqui, junto deste monstro. Quando minha mãe chegou ao carro e olhou para trás, viu uma fumaça negra subindo e se espalhando contra o céu alaranjado. E esperou, contra toda a esperança, que os pais de Josh ficassem bem. Depois da nossa conversa, eu saí da casa da minha mãe sem dizer muito mais. Disse que a amava e que falaríamos em breve. Mas não sei o que "em breve" significa para nós agora. Eu simplesmente entrei no carro e fui embora. Agora eu entendi porque os acontecimentos da minha infância tinham parado anos atrás. Como adulto, finalmente conseguia ver as conexões que escapam a uma criança, que tende a enxergar o mundo em fotografias soltas em vez de uma sequência. Pensei em Josh. Eu o amava naquela época. Eu ainda o amo. Sinto mais saudade dele agora que sei que nunca mais vou vê-lo. E me pego desejando ter abraçado meu amigo na última vez em que o vi. Pensei nos pais de Josh, em tudo que perderam e em quão rápido essa perda veio. Eles não sabem sobre minha ligação com nada disso, mas eu nunca conseguiria olhá-los nos olhos agora. Também pensei em Verônica. Eu só vinha conhecê-la de verdade mais tarde na vida, mas naquelas poucas semanas, acho que eu realmente a amei. Pensei na minha mãe. Ela tentou tanto me proteger, e foi mais forte do que eu jamais seria. Tentei não pensar naquele homem, nem no que ele fez com Josh por mais de 2 anos. Na maior parte do tempo, pensei apenas em Josh. Às vezes, desejo que ele nunca tivesse se sentado à minha frente naquele dia no jardim de infância. Que eu nunca tivesse conhecido a sensação de ter um amigo de verdade. Às vezes, gosto de sonhar que ele está em um lugar melhor. Mas isso é apenas um sonho, e eu sei disso. O mundo é um lugar cruel, e se torna ainda mais cruel por causa dos homens. Não haveria justiça para meu amigo. Nenhum confronto final, nenhuma vingança. Tudo tinha acabado havia quase uma década para todos. Menos para mim. Sinto sua falta, Josh. Me desculpe por você ter me escolhido, mas eu sempre vou guardar com carinho as lembranças que tenho de você. Nós éramos exploradores, nós éramos aventureiros, nós éramos amigos. E é isso, Creepers. Assim a gente acaba essa creepypasta. Como eu tinha dito anteriormente, seria um relato bem longo, né, essa última parte. E toda vez que eu leio essa história, eu fico pensativo, porque me faz pensar que o pior do mundo não é uma entidade sobrenatural, e sim o ser humano. Porque, cara, isso poderia muito acontecer na vida real. E eu acho que é isso, galera. Meu recado pra vocês hoje é: abracem seus amigos, abracem suas famílias, diga pras pessoas que você as ama, e é isso.